Olá, é uma alegria estar com você mais uma vez. O artigo que nós vamos compartilhar hoje, ele me trouxe profundas reflexões. É da revista American Science, edição especial Neurociência 2, e o título é Apagando Lembranças Dolorosas. A impressão nociva de uma cena traumática pode enfraquecer ou ser apagada com novos fármacos e terapias comportamentais. Essa reportagem, ela fala a respeito do estudo que eles estão realizando com o objetivo de criar medicações que possam trabalhar o estresse pós-traumático. Então, você foi sequestrado, você participou de cena, ou aqueles que estiveram em combate e que após têm episódios, tá? Ou de ansiedade, ou mesmo episódios de respostas psicóticas alteradas a estímulos simples. Então, ele esteve em combate no Afeganistão e um escapamento, alguém tocando no ombro dele, no escuro, desencadeia reflexos, respostas de ataque, de agressão, ou uma pessoa que passou por uma situação de estresse extremo, desenvolve fobia de lugares, fobia de ambientes, e é muito doloroso, porque coisas aparentemente aleatórias desencadeiam essas respostas. Então, é sobre esse estudo que está em atividades, sobre os fatores éticos relacionados a você bloquear ou não determinadas lembranças, mas o que me chamou especificamente a ação nesse artigo foi o trabalho. Então tem esse esquema aqui, Aprendendo a Esquecer, que ele fala sobre a memória e a consolidação da memória. Então, você tem a memória temporária e ela se torna memória permanente, e existe uma situação em que você tem o que é a memória, tá? Então, você teve uma experiência, essa experiência altera e cria uma ligação entre os neurônios. Essa ligação é tênue, tá? E por uma série de fatores, ela se torna mais intensa, e essa intensidade chama-se consolidação. Então, uma memória que era temporária se torna uma memória permanente. Mas existem algumas variáveis. Por exemplo, eu linkei esta informação, então esse gráfico você tem os vários níveis de memória, né? A alteração. Eu linkei com um outro trabalho que é a chamada curva do esquecimento de Ebbinghaus. Ebbinghaus, ele foi aluno de Handit, que é o pai da psicologia. Ele fez alguns experimentos extraordinários, uma metodologia muito boa, que permaneceram até hoje. Então vamos lá, curva do esquecimento de Ebbinghaus. Ele estava trabalhando quanto tempo leva o cérebro para esquecer uma informação. Ele estava estudando o conhecimento, como é que ele entrava, e basicamente ele fez um experimento prático com a memória. Então vamos pegar uma memória absolutamente neutra, que é o que trata esse artigo aqui. Memórias traumáticas e memórias neutras, tem diferença? Então determinadas memórias não causam nada em você, você não tem ataque de pânico com esse acontecimento, e algumas fazem isso. Mas da onde isso vem? Então esse estudo no artigo fez esse link com o seguinte. Na curva do esquecimento de Ebbinghaus, ele deu, por exemplo, uma lista. Vamos reproduzir o experimento. Eu te dou uma lista com 50 sílabas aleatórias para você decorar. E você leva lá 2 horas decorando, e você decorou todas certinhas, sabe todas elas. Em quanto tempo você começa a esquecer? Tá? Então, memória temporária. Então, eu estudei uma lista de sílabas aleatórias. Tá? 12 horas depois, você esqueceu metade, 50%. 24 horas depois, você tem só 30% dessa memória, quase 1/3 do que você aprendeu. Então, essa curva do esquecimento. E aí, no terceiro dia, até que fica 10%. Tá? Essa é uma curva que se repete, ela é biológica, né, a capacidade do cérebro, então, de uma ligação temporária se tornar permanente, ou seja, uma memória temporária virar permanente. Então, essa é a curva do esquecimento de Ebbinghaus. Mas isso não acontece sempre. Existe uma outra situação que é a força da memória, tá? O que é que dá força à memória?
Porque existem coisas que você experimentou uma vez e permanece. Então, é uma experiência traumática. Você foi assaltada, foi atacada, e essa memória se torna nítida a tal ponto que você ouve um barulho e revive com detalhes essa cena, essa experiência, com todo o medo envolvido, angústia, etc. Não seria interessante você esquecer isso, mas por que você lembra tão nitidamente do ataque e esquece a matéria da prova, ou alguma coisa que seja essencial à sua vida profissional, etc. Por que essas distinções? Então, uma das coisas que dá força à memória é a emoção. E nesse estudo, eles estavam estudando com a relação entre a emoção e a consolidação da memória, e eles descobriram uma substância que sincroniza redes neurais distintas, tá? A rede da emoção com uma determinada experiência e faz com que a consolidação da memória aconteça em outro nível, alterando essa curva totalmente, essa curva de Ebbinghaus. E o que seria isso? Pense que você está na época das cavernas. A sobrevivência é algo essencial. Então, você ser mordido por certo animal pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, digamos que numa determinada experiência você quase foi mordido por um animal. Seria essencial à sua sobrevivência jamais esquecer isso para nunca se colocar novamente na possibilidade de ser atacado e morrer. Porque hoje uma mordida não significa nada, mas na época da cadença não tinha antibiótico, não tinha nada, isso podia ser a diferença entre a vida e a morte. Então, uma das emoções que dá força à memória por essa sincronização é medo. E qualquer outra emoção ligada à sobrevivência, fome, dor, medo, fome, dor, são emoções, tá? Experiências importantíssimas e essenciais. Diante disso, nós temos um mecanismo de consolidar essas memórias de maneira mais intensa. E como isso acontece? Então você tem um ciclo da dor, você tem um ciclo da fome, um ciclo do medo, tá? E essa experiência está ligada a essa emoção. Então qualquer experiência ligada ao medo, ela cria um link, tá? Reflexo entre essa rede neural, que controla isso, e essa experiência. Nós hoje chamamos de trauma, mas há muito tempo atrás seria uma questão de sobrevivência. Uma pessoa que qualquer semelhança nessa experiência levasse você a uma resposta automática de medo, de fuga ou de luta, seria a diferença entre esse organismo sobreviver ou não. Então, do ponto de vista evolucionário, seria interessante tornar essa memória muito mais intensa e permanente. Então, essa substância faz o quê? Linka isso e cria um reflexo automático diante disso. Só que nós não estamos mais na época das cavernas. Então, você responder a um agressor aleatório não é uma questão de sobrevivência, que isso pode nunca mais acontecer. Então, o que a gente chama de, hoje em dia, seria um transtorno comportamental, essa resposta de trauma. Então, alguém que foi para o combate, que foi treinado a uma resposta diferente. Então, você está andando pela rua, o escapamento explodiu, você não tem uma reação de lutar ou fugir. Agora, se você está num combate, é essencial que os seus reflexos sejam muito rápidos, intensos, porque isso é a diferença entre viver ou morrer. Agora, você sai da situação de combate e vem para o mundo real, onde você tem muito mais barulho, muito mais coisa, são situações artificiais, e que essa mesma experiência sensorial não está mais ligada à sobrevivência. Aí, em vez de chamar isso de reflexo sobrevivência, chama de trauma. E você quer desvincular, você quer que a pessoa saia da zona de combate, volte a ver normalmente e que algo semelhante não dispare mais aquelas respostas. Complica. Então, estudando essas relações, tá, entre essas duas coisas, essa enzima, eles estavam estudando mecanismos de romper essa ligação. E eles descobriram alguns, por exemplo. Você pega alguém que sofreu um ataque, alguém que potencialmente poderia desenvolver um estado de estresse pós-traumático, e você dá uma substância para ela, propanolol, por exemplo, e ele impede essa vinculação entre a experiência e o medo fortalecendo. Por quê? Porque o propanolol, ele diminui as respostas automáticas. Então, noradrenalina, etc., que eleva, é uma droga para tratamento de pressão alta. Então, você baixa artificialmente as respostas à adrenalina intensa.
E por automatismo o corpo lê que não houve essa resposta de medo intenso e você atenua essa lembrança. Então, passado algum tempo, essa lembrança não vai acompanhar uma curva alterada. Ela vai acompanhar a curva de Ebbinghaus e ir se atenuando com o passar do tempo. Então, por exemplo, olha o experimento. Você pega um grupo de pessoas e uma história triste, emocional de acontecimento, tá? E outra pessoa, um relato sem emoção desse mesmo acontecimento. Passado algum tempo, a lembrança é diferente. Então, o que a gente chama de consolidação dessa memória fica diferente. Quanto maior a emoção associada àquela experiência, mais tempo você guarda essa memória. E no trauma, isso aí torna-se até patológico. Então, o propranolol, como ele diminui essas respostas orgânicas, respostas vagais, por exemplo, como ele diminui, por automatismo cerebral, você diz que não tem a mesma resposta de medo, essa lembrança vai acompanhar a curva normal do esquecimento. Tá? Bom, existem discussões éticas, por quê? Porque uma situação de crime, uma situação traumática assim, pode levar aos tribunais e a pessoa apresentar a emoção correspondente, pode ser a diferença no julgamento. Mas isso aí é num ponto de vista ético, mas pensa no ponto de vista da vítima, né? Só que você dar essa medicação que evitaria essa consolidação vai fazer com que as lembranças se atenuem com o tempo. O que é bom do ponto de vista da vítima, o que é ruim em termos de julgamento. Mas como tratamento é uma possibilidade. Porém, entendendo isso, nós temos duas vertentes para esse estudo, para essa pesquisa. Uma é trabalhando a lembrança e como melhorar, por exemplo, essa lembrança. Então, nesse caso, vamos transportar essa experiência de uma situação negativa para positiva. Você quer lembrar de uma matéria para a prova. Vamos dar um exemplo. Você, no segundo, aprendeu logaritmo, tá? Essa palavra, então, sabe que é logaritmos, mas você sabe o que é, para que serve, como funciona? Não, esqueci totalmente, tá? Então, não me sobrou nada. Sobrou 10%, eu lembro que é logaritmo. Lembro, mais ou menos, tem a ver com potência, mas não sei o que é. Você estudou no dia de hoje. Pela curva de Ebbinghaus, 12 horas depois você esqueceria 50% da matéria e 24 horas depois você teria só 30% e um pouco mais. Bom, nós podemos aumentar essa consolidação, melhorar o desempenho? Sim, nós podemos melhorar o desempenho associando alguma emoção a esse aprendizado. Então, você aprendeu toda a matéria hoje, amanhã você faz uma revisão e vai construir um mapa mental disso, um resumo dessa matéria, mas você vai colocar nessa matéria algumas coisas que consolidam mais a memória. Lembra que a gente falou sobre sobrevivência, medo, fome, dor? Eu não quero botar nada disso na minha matéria para o Enem. Ok, mas tem outras coisas que têm essa intensidade. Por exemplo, prazer, alegria, felicidade extrema. Mas peraí, o que é que eu vou botar logaritmo a ver com isso? Vamos dar um exemplo. Você gosta de arte? Eu gosto muito de arte. Teatro, sim. Sabe quem é Shakespeare? Sim, sei quem é Shakespeare. Então, no seu estudo de logaritmo, você vai dizer, quem é o criador do logaritmo? John Napier. Tá, John Napier, que foi contemporâneo de Shakespeare. Foi contemporâneo de Shakespeare, assistiu algumas peças. E naquela época, vamos lá, você gosta de história também? Era a época de Jaime I. Jaime I acreditava em bruxas, acreditava no sobrenatural, era muito impressionado com isso. E John Napier também acreditava nisso. Escreveu um livro, tá tentando provar que o Papa era o anticristo, que o mundo ia acabar em 1700 e pouco, e esse, para ele, foi considerado a obra-prima. Olha só como você, mas já linkou determinadas coisas a logaritmos. Você odeia bruxas? Já fez uma ligação aí. Se você gosta muito de teatro, já fez a ligação. Então, John Napier, que era interessado em política, teologia, bruxaria, demonologia, que era amigo de Jaime I, que foi contemporâneo de Shakespeare. O que você está fazendo? Você está procurando ancoragens emocionais para dar dimensão a essa memória, para mantê-la melhor. Então, um mapa mental onde você incorpore elementos emocionais
a matéria que você está estudando, aumenta a sua capacidade de reter a memória. Eu não vou me prolongar isso, porque a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre melhorar o desempenho dos estudos e mais. Mas o que eu queria dizer é que a fundamentação científica para o uso desse estilo de estudo está nesse artigo falando sobre consolidação da memória e trauma. Da mesma maneira, como lidar então com a lembrança negativa? Como essa memória foi consolidada através do que a gente chama de sentimentos primais, medo, dor, medo, dor, sobrevivência, fome, você pode trabalhar isso como? Você vai pegar a pessoa com esse estresse, uma zona de combate. Então, nós pegamos realidade virtual, recriamos a situação que vai disparar aquelas respostas todas, né? Então, pegamos o soldado, criamos realidade virtual, botamos um franco-atirador, fazemos os barulhos que levam ele à zona de combate. Ele vai começar as respostas automáticas, viscerais, aquilo, né? Por quê? Então, ele vai suar, vai ter todas aquelas respostas. Então, você recria a cena, essa vinculação. E agora, você vai desprogramar. Lembra a consolidação? Se você substituir essas lembranças por outro tipo de lembrança, tá? Você vai tentar dessensibilizar a pessoa. Então, uma técnica disso é você associar aquilo a uma lembrança que ficou no passado, dissociar no tempo. Então, você coloca um perfume que faz ele retornar. É como se naquela lembrança entrasse uma outra coisa que faz ele despertar. Então, você vai tentar distanciar isso do medo, da angústia, etc., das emoções que consolida essa memória e vai tentar substituir com as lembranças usando coisas viscerais também. Cheiro, segurança. Por incrível que pareça, a gente não dá muito valor ao olfato. Mas quando nós sentimos um determinado cheiro, ele é muito intenso e primário e leva a você cheiro de infância, ou cheiro disso, cheiro daquilo. E você fortemente volta para uma lembrança. Então, pegar cheiros familiares e trabalhar, introduzir aí e dessensibilizar ou diminuir as respostas viscerais. É um processo terapêutico para tentar diminuir essas memórias. Então, o que é interessante nesse artigo, tá? O mecanismo do estresse, como eles viram, como algumas medicações podem ajudar você a fazer isso, esse tratamento, mas o que me interessou foi a forma com que eles descreveram a consolidação da memória e a ligação que eu fiz entre esse material científico que você pode acompanhar, tá? Respostas neurológicas ao estresse, com a curva de Ebbinghaus, com o aprendizado. Isso são redes neurais distintas que a gente está conectando. Quando eu faço uma palestra, às vezes eu cito esses acontecimentos e digo que são fundamentados cientificamente, esse material. Então, ele pode parecer aleatório, mas quando você liga ele com acontecimentos e outros, ele dá a explicação, o suporte e a fundamentação que você precisa para desenvolver um pensamento coerente e responde a você alguma coisa. Que coisa interessante aconteceu? Quando eu li sobre a curva de Ebbinghaus e eu estava tentando mudar o meu jeito de estudar, eu fiz automaticamente o link entre a curva do esquecimento e esse material que eu já tinha lido sobre o estresse. E entendi por que a emoção é eficaz para aumentar a retenção de conhecimento. Por isso, o uso de cores, o uso de imagens sugestivas, coisas que linkem a emoção, coisas que permitam que a rede neural emocional que fortalece a memória dê força a esse estudo e faça com que você estude mais, melhor e de maneira mais eficiente. Espero que esse artigo ajude você. Se você apreciou o material, comente, tá? E dê sugestões. Se você gostou desse tipo dessa linha de pensamento, espero que seja útil para você, para a sua vida. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.